bem legal. Assim, eu sei que a Maria da Penha é muito grande, né? A lei é bem extensa, mas você consegue dar só uma leve pincelada, até porque tem gente que acha que ela não funciona, né? Então, Nossa, a lei é assim, maravilhosa. é, sobre as principais punições que podem acontecer, até para o nosso público conhecer, e a gente pode até Os fazer um crimes corte também, disso e né? Que postar, é. Sim, porque eu acho interessante, é bem legal isso. Um resuminho, assim, sim. Olha, a Lei Maria da Penha ela é considerada a terceira melhor lei do mundo pela ONU, né? Isso por quê? Porque a lei, ela tem três partes. Ela tem uma parte preventiva, uma parte punitiva e uma parte protetiva, né? A parte preventiva que está no início da lei, né, que é toda essa parte que fala dessas políticas públicas preventivas, educacionais, de levar o conhecimento para as escolas, de tentar desconstruir o machismo por meio, por exemplo, de propagandas, né? Por exemplo, quando você tem uma propaganda, né, de uma cerveja que tá a mulher de biquíni, pô, o que cara, essa propaganda quer dizer? Qual o recado que ela está dando? É propaganda. permitido, né? Primeiro, que mulher não bebe, né? Sexualização. Porque essa propaganda não está atingindo mulheres. Ela não está querendo vender cerveja para mulher, Não. ela está querendo vender para o homem, É. né? Segundo, a objetificação do corpo daquela mulher, Sexualiza, com né? certeza. Você vai consumir a cerveja e pode consumir essa mulher também, ó, Aham. que barato. E principalmente depois que você bebe, que você vai ficar mais bonito, mais interessante, mais enfim, Vambora. né? Então, assim, é uma propaganda que é machista, né? Que é um desserviço para a sociedade, né? Para a população. A lei fala sobre isso. Ela fala que essas propagandas têm que ser vedadas, né? Que a gente tem que começar a prestar atenção nessas, né, nessas campanhas, nessas propagandas. Então, fazer campanhas publicitárias, por exemplo, divulgando a lei, os direitos, os tipos de violência, né? Para onde ligar. Por exemplo, qual é o canal que você pensou em violência doméstica, você ligaria para onde? Qual o canal? Eu penso um 90 só. 180. 180. É um 80, né? 180 é o canal mais difundido, né? Será que ele é o mais eficaz? Né? Por exemplo, a sua vizinha está sofrendo violência doméstica agora. Você vai ligar para onde? 190. 190. Pra Por quê? polícia Porque mesmo, 190 é a polícia militar. Ela está de plantão 24 horas por dia, ela vai até o local e vai levar aquela ocorrência para a delegacia, né? Aí, a informação. Então, Viu? essas informações não chegam às vezes para a população. Por exemplo, aqui no estado do Rio de Janeiro, a gente tem um canal que é 197. Ele não funciona 24 horas por dia, mas ele funciona no horário comercial, dando orientação, esclarecimento para a população. Até ele consegue reservar um dia e hora para a vítima registrar uma ocorrência na delegacia, por exemplo, né? Então, assim, é um canal muito interessante, né? A gente tem como solicitar a medida protetiva diretamente pelo site do TJ, sem passar por uma delegacia. Então, por exemplo, você está em casa, você não quer registrar a ocorrência hoje, mas você quer uma protetiva. Você pode ir lá diretamente solicitar. Então, são canais que não são difundidos, né? Ou seja, quando a Lei Maria da Penha fala para levar esse tema para as escolas, por exemplo, né, é para a gente falar da questão, não é para levar ideologia de gênero, né, que as pessoas já começam a confundir, achando que, né, começa a fazer uma miscelânea lá nos conceitos, achando que é isso, que é aquilo outro, não tem nada a ver com isso. A gente quer falar sobre equidade de gênero, né? Falar que homens e mulheres têm que ser respeitados, têm que ter os mesmos direitos e oportunidades, né? Outro dia, minha filha estava assistindo um documentário, ela devia ter uns 5 anos, aí ela chegou, falou assim, o que é feminismo, mamãe? Aí meu marido, quero ver você explicar isso. Eu falei, ué, filha, feminismo, né, é um movimento que visa, né, que tenta lutar, né, para que homens e mulheres tenham os mesmos direitos e oportunidades. Ela, ué, mas eles não têm? A gente não tem os mesmos direitos que os homens? Eu falei, no papel sim, mas na prática ainda está distante. Bem longe, Né? né? Então, é para isso, é sobre isso que a gente está falando. Né? O feminismo não é o contrário do machismo. As mulheres não querem ser, porque quando fala empoderamento das mulheres, alguns homens se assustam, falam, nossa, as mulheres querem ser superiores aos homens, não é nada disso. Né? O empoderamento, inclusive, né, ele tem que começar ali pela questão da dependência psicológica, muitas vezes, que a mulher acaba tendo naquele relacionamento, né? Porque como o machismo é uma relação desigual de poder, né? A mulher está sempre naquela fase de submissão, né? A mulher ela é submetida, ela está sempre naquela situação de opressão,
né? Então, a mulher sendo submissa ao homem, ela acaba ficando dependente dele. Quando você tem uma dependência do homem, não é só econômica, é uma dependência em todos os sentidos. Tem mulheres que não conseguem tomar uma decisão sem ouvir a opinião do marido, porque elas sempre foram submissas, né? A questão da submissão ali, né, é uma submissão estrutural, né? Então, assim, ela não consegue decidir sozinha porque ela nunca pôde decidir nada sozinha, né? E as mulheres não decidiam nada, as mulheres não tinham poder de decisão. Né, muitos anos assim, a gente não tinha voz, a gente era invisibilizada, enfim. Né? Então é uma situação que... E aí a gente começa a ver, hoje em dia, né, alguns movimentos surgindo, né, contrários ao feminismo, de dizer que as mulheres, né, querem direitos, que na verdade querem privilégios, né? Enfim, então as pessoas começam a confundir alguns conceitos básicos, né? E a gente percebe que essa desinformação acaba prejudicando a situação da violência contra as mulheres, né? Porque, na verdade, a gente, né, se você pensar... E aí é muito também daquela situação do poder, né? Do lugar de fala, né? Se você está no poder hoje, você não quer perder poder, né? Mas a gente não está falando em perda de poder, a gente está falando, né, das pessoas conseguirem coabitar, né, com os mesmos direitos e oportunidades. Né? Isso, para mim, é tão óbvio, porque, assim, eu não preciso ser vítima de violência doméstica para achar... Né, que a gente precisa ter políticas públicas preventivas e educacionais. Né? Se você sabe que tem um preconceito, uma discriminação, ainda que você não seja vítima daquela discriminação, você tem que lutar contra aquilo. Né? Porque só uma sociedade igualitária, né, vai ser uma sociedade justa para você conviver bem, né, com todo mundo. Então, enfim... E aí a lei traz essa parte preventiva, né? A parte protetiva é a parte mais difundida da lei, né? Que é a parte das medidas protetivas, né? Isso todo mundo sabe que existe, né? Às vezes as pessoas não sabem nem quais são as medidas protetivas, né? E as mais comuns, né? Afastamento do lar do agressor, proibição de aproximação, contato e, como eu falei, né? Que vem em 2020... Né, o encaminhamento do autor para grupo reflexivo. Essa medida protetiva veio assim a calhar, principalmente no meio da pandemia, né, em que o autor e vítima estavam juntos, né, você encaminhar o autor para participar de um curso, né, de uma desconstrução do machismo, foi assim fundamental para a gente conseguir evitar ali feminicídios, né, e reiteração criminosa. Então essa parte é muito interessante. A parte punitiva, né? Na verdade, a Lei Maria da Penha ela veio sem crime nenhum. Né? Ela não previa nenhum crime. Né? Em 2018, ela previu o crime de descumprimento de medida protetiva. Foi incluído só em 2018, a lei de 2006. Né? Então, assim, quando a gente fala a parte punitiva que foi tão falada na lei é porque, na verdade, a Lei Maria da Penha ela veio... Né, evitar aquela banalização da violência, que antigamente tudo acabava em cesta básica, né? Você aplicava os institutos da Lei 9.099, né, do GCRIM, né? E aí aquilo dali era tudo crime de menor potencial ofensivo, o autor pagava uma cesta básica e ia embora. Eu lembrei, eu fiz estágio no GCRIM e eu realmente a questão era essa. Era essa. E aí as mulheres começaram a parar de registrar, que falavam assim, pô, ele pagou... Não vai dar em nada. Não vai dar em Os nada. homens chegavam lá falando isso. Isso. Só vou pagar uma cesta básica. Exatamente. Sabia Era que bater isso. na mulher, pagava uma cesta básica e ficava tudo em casa, tudo ok, né? Tudo bem. Né? Aí, com a alteração, a gente agravou o crime de lesão corporal, que veio o 129, parágrafo 9º, né? E aí a pena foi para 3 anos. Depois a gente teve uma modificação posterior. E aí veio o parágrafo 13, né? E hoje a pena é 4 anos já da lesão corporal na relação doméstica familiar. Né? Então, a gente teve essa situação, mas que não está dentro da Lei Maria da Penha, está no Código Penal, essa alteração foi feita no Código Penal, e todos os demais crimes que vieram, né, inclusive o stalking, a violência psicológica, vem incluído no Código Penal. Entendi. Ou seja, não está na Lei Maria da Penha, mas todos os crimes, né, praticados, se forem na forma da lei Maria da Penha, se for na relação doméstica e familiar, né, vão ser ali aplicadas a Lei Maria da Penha, e aí, com a aplicação da Lei Maria da Penha, a gente tem a solicitação das medidas protetivas, a instauração do inquérito, o autor pode ser preso em flagrante em qualquer crime, inclusive nos crimes, né, que tem pena abaixo de 2 anos. Né? Então, por exemplo, um crime de ameaça. Um crime de ameaça, em regra, é GCRIM.
Então, o autor não é preso em flagrante, né? Quando é fora da Lei Maria da Penha. O vizinho ameaçou o outro, vai na delegacia, registra, faz um termo circunstanciado, o autor se compromete a comparecer em juízo, assina e vai embora. Na Lei Maria da Penha, ele pode ser preso em flagrante, porque a lei diz que você não vai aplicar, né, nenhum dos institutos da Lei 9.099. Né? Então, não vai ter Entendi. transação, não vai ter suspensão, não vai ter termo circunstanciado, vai ser instauração de inquérito, então cabe prisão em flagrante. Então Né? você junta duas leis, no caso. Você pega a Maria da Penha como se fosse, explicando mais ou menos assim, ver se eu entendi, um agravante por aquela ameaça que você fez. Se é uma ameaça entre um casal, entre um homem e uma mulher, e eu ameacei a minha esposa ou minha ex-esposa, não é tratado como um crime comum de pequeno por exemplo, potencial. E se a mulher vai... ameaçar o homem, se a mulher ameaçar o homem, não vai aplicar a Lei Maria da Penha. Então, vai ser um G-crime, né? Você vai registrar, Normal. né? Vai assinar, vai embora. O homem ameaçou a mulher numa relação doméstica e familiar, ele pode ser preso em flagrante se tiver, por Entendi. exemplo, testemunha, né? Ou se ele confessar a ameaça, ou se tiver ali provas da ameaça, às vezes foi por WhatsApp, enfim, né? Então, ele pode ser preso em flagrante porque a lei veda, né, a aplicação da Lei 9.099 Entendi. nas relações domésticas e familiares, né, nas violências domésticas e familiares. Então, da mesma forma, né, com a Lei Henri Borel, né, que veio, né, que foi recente, foi do ano passado, a mesma coisa, né? A Lei Henri Borel, ela segue o escopo da Lei Maria da Penha, né? Então, solicitação de medidas protetivas. Então, assim, qual é o ganho? Uma criança é abusada no seio da família, por exemplo, ou é agredida, você consegue pedir o afastamento do lar do agressor ou do abusador. Né? O pai espancou a filha, você consegue pedir o afastamento do lar. Né? Então, você consegue solicitar as medidas protetivas. Então, assim, os crimes não estão na Lei Rimborel, né? Exceto ali o descumprimento de medida protetiva e o artigo 26, né? Que é a omissão, né? Na comunicação ali das violências, né? Os demais não estão, né? Mas a gente consegue aplicar, né, a lei, que é como se fosse um microsistema, né, que vai ali de proteção, né, aquelas vítimas, né, a Lei Maria da Penha, as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, e a Lei Henri Borel, as crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar. Bom, então fica o recado aí para quem acha que a Maria da Penha é só pagar a cesta básica. Você agressor, abre teu olho. Vamos parando Mudou, de ser... não é mais vamos, assim. Abre teu olho e vamos parar de agredir sua companheira, ex-companheira, né? Agora o trem funciona bem.